Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para vocês. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Sport e Vitória se enfrentam na Ilha do Retiro, né? Um dos grandes clássicos da região do Nordeste, mas com os dois times ainda devendo futebol, especialmente a equipe do Vitória. O Sport já mostrou algumas qualidades nessa Série B, já mostrou algum potencial e está brigando, né, muito mais próximo do G4, estava inclusive antes da derrota contra o Operário dentro dos 4 melhores colocados da Série B e com um potencial ainda de crescimento. Já o Vitória não, a gente fala um pouco mais sobre o Vitória já já. O time do Sport tem como principal característica essa marcação muito forte, pressionando a saída de bola do adversário, né? O Sport é um time que não espera no seu campo defensivo, especialmente quando joga dentro da Ilha do Retiro, então isso deve ser repetido agora contra o Vitória. O Sport vai pressionar a saída de bola da equipe adversária, isso tem encaixado muito bem no jogo do Sport. O Sport conseguiu vencer vários jogos, já fez alguns gols dessa forma desde o estadual, desde a chegada do Guto Ferreira, que o Sport cresceu muito nesse aspecto. O Sport também é um time que tem paciência com a bola, quando começa a jogada, por exemplo, através de um tiro de meta. É um time que tem 3 bons passadores no meio campo, né? O João Igor, o Charles e essencialmente o Samir. Tem um lateral direito muito participativo, que é o Norberto, jogador que mais toca na bola na equipe do Sport. Então, o Sport é um time paciente nesse sentido. Vai tentar trocar passes e trazer algum desconforto na marcação para a equipe do Vitória, até para que na hora do balanço defensivo haja algum erro, algum desajuste na marcação, para que aí sim o Sport possa ser um pouco mais contundente. Essa contundência, inclusive, tem faltado em alguns momentos à equipe do Sport. O Sport tem essas avaliações positivas que eu me referi agora, e talvez um dos defeitos da equipe seja essa. O time troca muitos passes, mas na hora que se aproxima ali da grande área, às vezes perde um pouco da criatividade. Quando o Sport faz isso bem, como foi, por exemplo, diante do Bragantino, ele se torna um time perigosíssimo, porque tem o Guilherme, que finaliza muito e que é um jogador importantíssimo no ataque da equipe do Sport. Tem o Ezequiel, que é muito rápido e driblador, e tem um finalizador nato, que é o Hernani, além do Samir, que é um cara inteligente na armação. Então, quando essas 4 peças funcionam no nível alto, o Sport é um time bem perigoso. O grande problema, um outro defeito do Sport que a gente pode apontar, é essa inconstância desses 4 homens. O Ezequiel, por exemplo, caiu muito de rendimento. Jogador que foi o craque do Pernambucano, que tem um potencial enorme, que fez um grande jogo diante do Bragantino, mas que não está conseguindo repetir essas boas atuações. O próprio Ezequiel admitiu isso durante a semana. Então, é um jogador que precisa ser recuperado pelo Guto Ferreira. O Guilherme é um jogador que, quando aparece no jogo, costuma fazer a diferença. E quase sempre isso vem atrelado à chegada do Charles se aproximando dele, porque o Sandro é um lateral mais de marcação, o Charles de repente chegando, se aproximando mais, coloca o Guilherme mais no jogo, e quando ele aparece mais no jogo, o Sport cresce. O Hernando Brocador é um cara que depende muito desse setor criativo da equipe. E às vezes, quando o time não cria tanto, ele acaba ficando um pouco isolado lá na frente. E o Samir é um jogador também ainda com muita oscilação, tem muita qualidade, tem um bom passe, mas falta intensidade, e até aqui ele conseguiu fazer apenas um grande jogo, que foi contra o Operário na última rodada, porque antes disso ele ainda deixava a desejar em alguns aspectos e quase sempre vinha sendo inclusive substituído, né, pela equipe do Sport. Do lado do Vitória, a gente tem um time decepcionante até aqui, um time que, apesar de não ter ido bem no Baiano, se esperava mais da equipe do Vitória, né? Vários jogadores foram contratados, alguns ainda precisam estrear, mas pelo peso, pela marca do Vitória, se esperava muito mais dessa equipe. O time vem jogando com pouca articulação, dando muito espaço na marcação, um time que não consegue controlar seus jogos, não consegue dominar seus adversários. Por isso, inclusive, já vai para o 3º técnico, né? O Osmar Lois chegou recentemente, comandou a equipe em 2 partidas. Ainda não conseguiu mostrar uma grande evolução. O time contra o Atlético Goianiense chegou a fazer 1-0, depois cedeu um empate. Contra o Bragantino começou de forma avassaladora e o Vitória não conseguia jogar. Tomou 2-0, o segundo tempo mostrou um resquício, uma pequena melhora, ainda não alentadora, mas o time teve uma semana para trabalhar. O Osmar Lois é um cara inteligente, um cara que conhece muito bem de futebol, então imagino eu que ele estudou muito a equipe do Sport e vai tentar trazer algo novo para a equipe do Vitória. O Rui é um jogador que tem feito falta ao meio-campo, por exemplo, do Vitória, um jogador que refina um pouco mais o passe, ele tem voltado aos poucos à equipe.
É possível que seja utilizado durante o decorrer do jogo da equipe contra a equipe do Sport. Uma outra questão da equipe do Vitória resolver é essa marcação pressionando, que eu me referi do Sport agora há pouco. Acho que a melhor alternativa do Vitória é tentar apostar na bola um pouco mais longa, né, buscando o centroavante para que ele faça o apoio e jogue como um pivô para quem vem de trás, ou até mesmo o lançamento direto para os homens de lado de campo para jogar nas costas dos laterais, né, porque o Vitória ainda não está pronto, não está preparado para insistir na troca de passes saindo do seu campo defensivo. Acho que o Osmar Loz pode fazer de repente essa opção para tentar pegar o time do Sport um tanto quanto desprevenido com essa marcação alta que ele faz. O Sport acaba sendo favorito para esse jogo, primeiro porque joga em casa, segundo porque tem um time com mais potencial nesse momento, com melhor qualidade técnica até, e um time que está mais amadurecido no aspecto tático, porque o Guto faz um trabalho mais longo. O Osmar Loz chegou agora há pouco para tentar resolver um turbilhão de problemas da equipe do Vitória.